Oi, oi, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Feliz de estar aqui com vocês para comentar a prova do Enem. E caiu uma questão de criminologia que aqueles que assistiram minha aula acertaram com toda a certeza. Eu insisto sempre na história da gente olhar as escolas penais, de a gente olhar as escolas da criminologia, o tempo em que elas foram criadas e em que momento elas devem aparecer em cada um dos fatos. Às vezes há uma confusão entre elas, mas a questão que caiu junto lá de direito penal é uma questão para a gente refletir por que seria aquela alternativa e por que a incidência de determinada escola ou das escolas assim modulam. Vamos lá? A questão era: a criminologia é o ramo da ciência penal que abrange os conhecimentos relativos ao delito como fenômeno social. Bom, até aqui acho que tudo bem, né? Inclusive os processos de elaborar as leis, infringir as leis e reagir à infração das leis. Acerca das teorias criminológicas, analise as afirmativas a seguir. 1. A teoria ecológica do delito foi criada no contexto da Escola de Chicago e consiste na sustentação baseada em pesquisas empíricas da relação entre o ambiente comunitário e a formação de determinados padrões infracionais. 2. A teoria da associação diferencial, também chamada da teoria da aprendizagem social, preconiza que as racionalidades motivacionais e metodológicas transmitidas em circunstâncias específicas no curso da convivência grupal. 3. Os chamados crimes do colarinho branco são infrações praticadas por indivíduos dotados de elevado status socioeconômico no curso de atividades filantrópicas, sendo a razão pela qual as cifras negras não incidem sobre tais comportamentos ilícitos. Está correto o que se afirma em letra a pontuação 1 apenas, a letra B 1 e 2 apenas, C 1 e 3 apenas, D 2 e 3 apenas, letra E 1, 2 e 3. Quais vocês acham que aqui está correto? E vamos de novo lá. Então, está correto a gente olhar aqui que a criminologia é sim o ramo da ciência penal que abrange os conhecimentos relativos ao delito, ao fenômeno social e, inclusive, naquele processo que a gente disse lá, o primário, secundário e terciário, do qual há a formação das leis. Então, quando a gente estuda a norma penal, a gente também estuda os motivos pelos quais elas foram criadas. O que a motivou, sendo isto, na sua fase secundária, aquela teoria que Raul Eugênio Zaffaroni assim preconiza. Tá? Então, na formação da lei e depois as consequências dessas infrações. Então, quando a gente vai falar sobre essas teorias da criminologia, é fato que a gente precisa lembrar das suas escolas. E aí a gente tem que fazer meio que por eliminação, né? Para saber se todas estão corretas ou não estão corretas. Então, a número 1, a teoria ecológica do delito foi criada no contexto da Escola de Chicago. Correto. Ela sim, a teoria ecológica do delito, ela foi criada dentro dessa Escola de Chicago e consiste na sustentação baseada em pesquisa empírica da correlação entre o ambiente comunitário e a formação de determinados padrões infracionais. Lembra que a Escola de Chicago fala exatamente isso, que você tem
de forma empírica, né, essas pesquisas que são feitas pelo ambiente da comunidade, do grupo em que você convive, e a formação de determinado padrão de infração que é cometido naquele meio. Então, essa daqui está correta. Até aqui, corretamente. Depois, a teoria da associação diferencial, também chamada da teoria de aprendizagem social, preconiza as racionalidades motivacionais e metodológicas que envolvem o cometimento das ilicitudes que podem ter origem genética. Vamos parar por aqui. Quando a gente fala da associação diferencial, a gente preconiza, sim, racionalidades motivacionais. Contudo, ela não trata de origem genética. A gente já falou disso nas nossas aulas e, portanto, ela não teria isto. Então, só por aqui a gente já elimina, né? Mas são principalmente transmitidas em circunstâncias específicas no curso da convivência grupal. Aqui sim estaria correta, mas a primeira parte está incorreta, então, portanto, já temos que, por eliminação, onde tem a alternativa 2, também está correto e incorreto. Então, por eliminação, sobrou para a gente a 1, por enquanto, a letra a letra B não daria mais, nem a letra D não daria mais, e nem a letra C, aliás, a letra E, porque contém a número 2. 3. Os chamados crimes do colarinho branco, que tanto nós estamos acostumados a lidar com eles, né? São infrações praticadas por indivíduos dotados de elevado status socioeconômico. Perfeito até aqui. No curso de atividades filantrópicas, será que é só de atividades filantrópicas? Vamos analisar. Será que é só nesta atividade filantrópica? Sendo a razão pela qual as cifras negras não incidem sobre tais comportamentos ilícitos. Vamos lembrar da história das cifras negras. A cifra negra é aquela em que eu tenho determinado número de crimes em que eles não são colocados nas estatísticas e muito menos são investigados e muito menos são levados a efeito no processo penal, motivo pelo qual eles não são contabilizados ou procuram não ser contabilizados no mundo real. Tá? Então, sobrou para a gente aqui a letra A e a letra C. Qual será a resposta? A resposta, gente, é a letra A. Tá? A letra A pelo seguinte. Quando eu tenho... Por que não pode ser a letra... a alternativa 3 aqui, tá? Que seria esta aqui. Porque não é só cometido na área da filantropia. Nós temos os crimes do colarinho branco, necessariamente aqueles em que eu tenho um maior status social. Eu tenho os crimes, basicamente, que são o estelionato, e eu tenho um crime de corrupção, que dentre todos eles é o precursor aqui, tá, dos crimes de colarinho branco. Eu tenho o crime de evasão de divisas, eu tenho o crime de lavagem de dinheiro, eu tenho a apropriação indébita, eu tenho como base o crime de peculato, eu tenho
improbidade administrativa, dentre outros, que são, na sua maior parte, cometidos por pessoas que têm um poder aquisitivo maior ou que ocupam cargos de relevância, sejam eles em empresas públicas, autarquias, economia mista ou privadas, que aí vai gerar um maior ou menor grau dentro desses crimes. Quando nasce tanto a teoria da associação diferencial e os crimes do colarinho branco são criados, tá? Na década de 1930, do colarinho branco, mais especificamente em 1939, por Edwin Schutler. E aí é a primeira vez em que aparece a palavra como colarinho branco, que são esses crimes mais chamados, entre aspas, nobres, em que eles são cometidos, na sua maior parte, por não violência física, mas que traz uma complexidade na sua identificação e muitas vezes pela habilidade do desvio, de uma obtenção de vantagem ilícita de forma sutil, mas de forma continuada. Ele traz muitas e muitas vezes esta complexidade, fazendo com que se desista muitas vezes de uma apuração mais efetiva para chegar na autoria, coautoria ou materialidade, vai depender do crime. E também nós temos circunstâncias em que, muitas vezes, isto, entre aspas, é perdoado pela sociedade na medida em que estes crimes passam a ter menos relevância aos olhos daqueles que são menos abastados, dizendo que os crimes que têm relevância praticados com violência seriam mais importantes do que esse. Contudo, os crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato, apropriação indébita, a improbidade administrativa, um peculato, eles trazem consequências graves e profundas numa sociedade, porque atingem a coletividade e de uma forma tão profunda que são talvez tão danosos quanto aqueles que são praticados com violência. Então, a resposta que se acerta aqui é a letra A, apenas a teoria ecológica do crime praticado nesse contexto em que a escola de Chicago assim sustenta. Tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês estudem mais as teorias e fica com a gente aqui no CEISC. Um grande beijo. Opa, tudo bem? Desculpe atrapalhar seus estudos, mas prometo que vai ser coisa rápida. Quero te convidar para a aula magna A Nova Era da Magistratura, uma aula 100% gratuita que acontecerá no dia 11 de novembro aqui no canal do CEISC Concursos. Venha descobrir como foram os 2 primeiros exames, conferir dicas exclusivas e saber quais são os pontos de atenção do ENAM 2025. Clique no link na descrição e inscreva-se agora mesmo.